Por favor, Ingo. Bem, muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar os queridos e amigos que compõem essa mesa, o Mauro, o Rui, o Roger, saudar aqui a presidência da Júris, e não vou agora nominar todo mundo, né? E vou aproveitar a deixa do Rui, saudar aqui o governador Alceu Colares, em nome dele todos os demais presentes. E também o professor já é decano, né? Alceu Colares, né? Então é uma satisfação poder estar aqui nesse momento, e eu vou falar bem menos que o Rui e muito menos que o Roger, né? Mas eu mesmo disse para o Roger que eu fazia questão de reduzir o meu tempo, isso até foi acertado entre nós, porque o Roger fez aqui uma explanação de caráter geral, de contextualização da problemática, de todo um contexto que era fundamental que fosse apresentado, e o Rui vai concordar comigo, o Roger é o grande expoente, né, nessa área, com estudos profundos e específicos nessa área, produção biográfica nessa área, etc., etc. Né? De todo modo, políticas de igualdade, políticas orientadas para a igualdade, das quais ações afirmativas são apenas uma modalidade, né, são essencialmente políticas de Estado. Elas também podem ser políticas de governo, mas são essencialmente políticas de Estado. Eu aqui assim, sou adepto da concepção de políticas de Estado, são políticas constitucionalmente exigidas, né, portanto, que transcendem a vontade de governos ocasionais, embora esses também, evidentemente, devam implantá-las e possam também ter o seu espaço para as políticas de governo. Então, na nossa Constituição é clara quanto a isso, nós temos um quadro constitucional que efetivamente aponta para uma exigência de ações afirmativas enquanto políticas de Estado, portanto, políticas permanentes, né? Está acoplado até aos objetivos fundamentais da República, que são apontam também nesse sentido. Quanto a isso, acho que não temos nada que acrescentar, e temos que, na verdade, trabalhar para que isso se torne realidade. Agora, não é correto afirmar, também não é o que se disse aqui, o Roger em momento algum disse isso, ele sabe que isso seria incorreto, né? Não é correto afirmar que a nossa Constituição exija cotas. Isso não é correto afirmar. Nossa Constituição exige políticas de ação afirmativa como políticas de Estado. Cotas são uma opção dentro dessa variedade. A nossa Constituição só tem um momento onde ela exige cotas, que para pessoas com deficiência, campo de serviço público. Esse é o único momento constitucional onde nós temos uma exigência de cotas. Então a questão, na verdade, se cotas ou não cotas, é uma questão de vontade política, de opção política, de conveniência, de oportunidade, que a gente cabe aos órgãos políticos avaliar se devem ou não devem implementar. Com isso, estamos dizendo que cotas são uma opção legítima da política, mas não são uma exigência constitucional. É errado quem afirme que o seja. Inclusive, se a opção é por cotas ou por outras formas de integração e por combate à discriminação, direta ou indireta, por ações afirmativas, ela é polêmica e sempre foi polêmica, inclusive nos Estados Unidos. Eu tive a ocasião de promover talvez um dos primeiros debates também em nível acadêmico aqui no Rio Grande do Sul, acho que há quase 10 anos atrás, organizamos com a presença de um amigo comum nosso, né, José Guilherme, do Bob Cottrell, né, que veio várias vezes conosco, que é um professor americano afrodescendente, né, com a primeira ministra da Igualdade Racial na época do governo Lula, com várias pessoas do movimento negro também, organizamos um debate, um seminário internacional sobre raça e desigualdade. Né? E a primeira observação que o professor americano, negro, afrodescendente, professor em Washington, referiu foi porque a insistência no Brasil com as cotas. E nós sabemos também que o juiz Clarence Thomas, da Suprema Corte Americana, na verdade, é muito mais conservador, talvez, que os seus colegas brancos em vários pontos, inclusive nessa matéria. O que eu quero dizer com isso? Que não há uma questão fechada, né, se cotas são ou não são a resposta correta. E ser a favor ou contra cotas não necessariamente indica, em momento algum, racismo ou coisas desse do tipo. Né? Nós temos que ter bem claro isso, que são formas diferentes de integração e de combate à discriminação indireta. Né? Agora, dizer que a política de cotas é inconstitucional, né, é um outro passo que não é tão simples assim. Porque, na verdade, como disse, nossa Constituição não exige cotas, apostas são afirmativas, mas como isso vai ser levado a efeito é e deve ser uma opção
política legítima do nosso parlamento, do nosso Congresso e, evidentemente, do Executivo, naquilo que tem a competência para implementar essas cotas, ou até mesmo tem iniciativa para, como é o caso das cotas do serviço público, onde a lei tem que ser de iniciativa dos órgãos, do Judiciário, do Executivo e assim por diante. Né? Me parece que os nossos governos, nossos representantes, estão optando por uma política de cotas, também no serviço público. Né? Isso é uma opção legítima. Né? E ela só pode ser legítima porque eventuais problemas, que até pode ocorrer com a implementação de modelos de cotas, maiores ou menores, né? São problemas que dificilmente podem ser vistos de antemão. Né? Dificilmente pode ser visto de antemão. Alguns até podem, mas em geral não. Né? Por quê? Porque políticas de ações afirmativas têm uma vocação de temporariedade. Agora, temporariedade não é uma temporariedade fechada. Né? Eu diria que um dos problemas que eu antevejo com as nossas opções é de fixação de um prazo. Né? Parece que estamos prevendo um prazo de 10 anos para cotas de serviço público. Isso já entendo que é perigoso. A opção por cotas é uma opção legítima, há argumentos em sentido contrário, evidentemente, mas é uma opção legítima dos nossos políticos, representantes. Me parece que haja razões para declarar sua inconstitucionalidade. Né? Mas fixar prazo, e um prazo que é curto, de 10 anos, me parece que é relativamente problemático. Tá? Por quê? Porque as temporariedade de ações afirmativas, ela demanda um monitoramento, um modelo de monitoramento que permita que se possa investigar, a partir de dados concretos e corretos, evidentemente estatísticos, a evolução do funcionamento dessas políticas. Inclusive, porque elas estão cumprindo as suas finalidades. Essas políticas têm uma finalidade. Elas têm várias finalidades. O Roger apontou, é pelo menos 4, né, reconhecidas. 2 são essencialmente importantes, que é o combate à desigualdade material, discriminação direta, e a questão da diversidade e integração social desses grupos. Né. Então, essa finalidade dificilmente pode ser ferida de antemão. Né. Então, o correto, no meu sentir, seria não fixar um prazo determinado, fixar, obviamente, que elas têm um caráter temporário, mas uma temporariedade condicionada a um sistema de monitoramento que pode até ser de maior ou menor tempo. Né. Me parece que isso inclusive é muito melhor, muito mais saudável do ponto de vista político, não só jurídico quanto político, porque, evidentemente, se nós fixarmos um prazo, fica depois aquela discussão, né, de lei constitucional, não, inclusive, terminou o prazo, não precisamos mais fazer. Eu acho que, não, podemos levar 40 anos para atingir as metas, ou 5, ou 7. Né? Então, me parece que isso tem que ser mais discutido. Né? Então, eu, pessoalmente, entendo que prazos, ainda mais prazos que realmente são relativamente curtos para a nossa história de discriminação, né, para o montante do corpo social que está carente de integração, tá, não se pode fazer dessa forma. Tá. Um outro aspecto que me parece que a nossa proposta estadual está mais próxima, mas a nacional não, tá, é de fixar percentuais fechados, especialmente em nível nacional. Tá. A lei ProUni tem uma proposta mais inteligente aqui. Né? Ele prevê que haja uma modulação regional, né? Que o número de vagas para afrodescendentes, ou mesmo indígenas, né? Seja modulado conforme as necessidades regionais, que são maiores ou menores. Né? A média que o Rui aponta é de 50%. Na verdade, hoje é um pouco mais de autodeclarados, chegamos a 53% hoje, né? De autodeclarados. Negros incluindo, obviamente, pardos, né? Mas, evidentemente, em alguns lugares temos mais, né, mas outros temos bem menos. Né. Então, por exemplo, Santa Catarina são bem menos. O estado onde menos temos representação negra na população, são menos de 15%. Né. O Rio Grande do Sul não chega a 20%, né, mesmo contando os pardos. Mas alguns estados são 70%. Né. Então, na verdade, a fixação no plano nacional de um percentual de 20%, né, me parece equivocado. Melhor seria que se aqui tivesse uma aposta estilo ProUni, que as leis estaduais, né, aqui fizesse a composição coerente conforme a sua realidade regional. E a nossa está muito próxima. 17, 18, 20, a nossa está muito próxima, né, evidentemente, desse quadro real de integração. Seja, porque há evidentemente aqui formas de fazer isso de modo mais adequado. Né? Então, me parece que são 2 pontos importantes, pragmáticos, inclusive, que devem ser verdade. E claro que aqui os modelos mais fortes ou menos fortes, a força ou não a força, eles podem ser discutidos. A África do Sul, por causa de um contexto muito especial, né,
muito particular e de assim, evidentemente, tragicamente particular, e nesse aspecto seguramente mais agressivo que o nosso, né? Porque é óbvio que há níveis de racismo, mas há níveis de racismo, né? Maiores ou menores, mais violentos ou menos violentos, né? E é claro, lá ele foi particularmente violento, né? Em função do recente apartheid, e até historicamente chocante, porque numa quadra onde já o mundo inteiro, né, está trabalhando em sentido contrário, eles ainda estavam numa situação, né? Lá a cota no serviço público chegou ao ponto de um programa de demissões digo assim, induzidas de segmentos brancos do serviço público, com aposentadorias precoces, né, para forçar a inclusão, né, da população negra majoritária no serviço público. Quer dizer, houve um processo, mas até, em primeiro lugar, a representativização dos negros é muito maior, claro, também, em termos percentuais, e segundo, a exclusão deliberada, não só apenas a não inserção espontânea, voluntária, mas a exclusão deliberada, né, do serviço público foi a prática dominante no apartheid. Né? Quer dizer, não se chegou não apenas a não incluir, mas sim chegou a excluir, né, forçosamente dos quadros públicos a população negra durante o apartheid. Então, são modelos. Me parece que o nosso modelo está no bom caminho. Rui, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Na questão de o que motivou ou não motivou decisões. Não se pode afastar que algumas decisões até possam ter uma motivação subjacente que vamos aproveitar, né, a ocasião para julgar nesse sentido. Né? Mas temos que ter muito cuidado. Há questões formais no Estado de Direito que, com todo o respeito, nem o discurso mais politicamente correto pode justificar que sejam superadas. No Estado de Direito, no federalismo, né, competências têm que ser respeitadas dos órgãos públicos. E se nós estamos julgando, aprovando uma lei editada por órgão incompetente, nós não podemos superar isso por qualquer que seja o argumento. Seja de uma etnia, seja de alguma outra finalidade relevante, enfim, não podemos superar esse argumento. A não ser que eu tenha como superar e use o subterfúgio, evidentemente, né, para não superá-lo. Agora, dizer que simplesmente agora não tem que atropelar todo o Estado de Direito, todas as normas de competência do Estado Federal, assim por diante, por melhor que seja a meta, isso é maquiavelismo jurídico. Né? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo, em geral, a colocação que disseste da votação que tu quiseste nominar. Né? Eu acho, assim, que a questão... Só temos que ter cuidado, né? Se está certo ou errado, não sei nem como eu votaria. Né? Só temos que ter um certo cuidado. No Estado Democrático de Direito, não importa, né? Algumas regras do jogo da democracia e do Estado Federal têm que ser preservadas. Né? E aí a melhor das causas não pode justificar, dizer que isso é uma mera formalidade, se a competência do Estado, da União, do município, ou uma mera formalidade, se foi aprovado 51%, 49%, né? Isso não pode falar. Há regras do jogo democrático e há regras do jogo, né, do federalismo. Essas não podem ser superadas por qualquer discurso, nem que seja politicamente correto. Né? Dito isso, né, me parece que a nossa trajetória brasileira é altamente positiva. Né? Estamos investindo em vários exemplos já isolados de cotas que têm funcionado. Né? A própria experiência, sem falar da PUC, né? A própria experiência da PUC no ProUni é muito boa, é muito positiva. Não só em termos de integração, mas de desempenho da população estudantil que foi beneficiada por esse modelo. Né? Isso prova claramente o que o Roger disse no início, que não há nenhuma situação de desvantagem intelectual, sei lá, anterior, simplesmente é um processo cultural de que isso foi criado, evidentemente foi gerado por décadas de discriminação. Então, me parece que a inclusão de cotas no Poder Judiciário é um caminho sem volta. Né? Temos que só trabalhar para fazê-lo o quanto antes e da forma mais correta, né, possível. Né? E nesse sentido, então, eu tenho a me congratular com os colegas que me antecederam e, evidentemente, cada um trazendo um pouco o seu modo de visualizar as coisas. Muito obrigado pela atenção. Bom, a Júris agradece a manifestação dos painelistas. A Júris tinha convicção dessa competência e dessa qualidade quando os convidou. Agora nós passaremos agora para a etapa seguinte, que é a participação do público, enfim, da plateia, né, através de perguntas dirigidas aos painelistas. E os painelistas também podem
perguntar entre si. Ou para a plateia. Eu só vou, Mauro, pedir desculpas, tá? Porque pode ficar daqui a pouco estranho que eu vá sair daqui a 10, 15 minutos, Sim. Tá? Mas eu tenho um compromisso que eu já tinha assumido exatamente. Às 6 horas, e Exatamente. como o nosso trânsito não é muito generoso, mesmo 5h30 já corro o risco de chegar atrasado. Então, peço desculpas se eu tiver que sair num determinado momento, não estou fugindo do debate. Não, já tínhamos... Tá? Aliás, o Ingo tinha essa condição já acertada conosco, ele teria que se retirar um pouco mais cedo. Mas, enfim, está aberto, então, aí a participação. Governador, por favor. Devo agradecer a oportunidade da Júris a que eu pertenço, da oportunidade de um debate sobre assunto de magna importância, que talvez leve séculos para ser resolvido, mas que está começando a ser resolvido. Sou, graças a Deus, advogado. Não vi nenhuma outra profissão tão bela e tão linda, porque ela se preocupa com a distribuição de justiça. E assisti aqui com o companheiro Pernambuco e outros o julgamento do processo do Carrion. Estive, em determinado momento, encantado com a ordem de argumentos e vi ali uma posição também muito forte, muito firme. É um processo de evolução, de conscientização. Mas saí meio desencantado, que eu esperava, evidentemente, que o tribunal fosse reconhecer o direito do negro também chegar até um tabelionato com aquelas exigências totais. Mas me parece que homens e mulheres como nós, aqui desse estado onde começou tudo, aqui é que começou a grande luta nacional. Aqui é que os grandes debates nacionais começaram. Não foi em Santa Catarina, não foi em São Paulo, não foi aqui. Eu digo, às vezes, até que aqui não tem muro. Ou é de um lado ou é do outro. Ou é Chimango, ou é Maragato, ou é Colorado, ou é Grêmio. Né? Então eu verifico que o Rio Grande tem enorme responsabilidade, não apenas no problema das cotas. Se o Rio Grande não discutir o sistema financeiro que está aí, está falhando. Porque o que está aí em matéria de sistema financeiro nacional, internacional, especulativo e volátil, é um assalto permanente. É muito mais doloroso, muito mais injusto, porque quem sofre mais com tudo isso é o cara da periferia. É ele que sofre quando estão avançando no dinheiro. Quando estão pegando dinheiro com facilidade, sem preocupação nenhuma, não é? Você vê, outro dia eu estou com uma mulher conversando e ela me mostrou esse cartão de crédito, 15 por mês e 600 por ano de juros. Aí eu fui ver, digo, não, a América deve ser melhor. Não, a América, o máximo que tem é 52%, a Venezuela hoje são 38%. Bom, aí eu examinei e digo, mas quem sabe se é eu e ela que está aí, somos meio abobados, e pegamos esse negócio de cartão desse jeito. Porque é um roubo, não é? É um roubo, então eu estava dormindo nessa época, eu não vi. Mas tem 70% de brasileiros com cartão de crédito. 70%. Aí imaginei também, na minha boa vontade, né? Deve ter muito pouca gente de inadimplente. Tem 39% de inadimplente. Só deixar isso para a direção da Júris um dia, se puder, pegar um grupo de especialistas para debater esse assunto. Se fizer isso e for profundo, vai começar daqui uma nova revolução. Uma nova revolução. Porque o que está castigando o mundo é o juro. O juro está na mão de meia dúzia de gente que está mandando nos bancos no mundo todo. Manda aí no supermercado. No supermercado vai comprar o alho lá do vizinho e diz, olha, eu só te pago isso, se não quiser eu não quero e pronto. Para que ele vai vender? Então, rapidamente nisso, apenas para fazer.
Com relação às cotas, eu tenho enorme preocupação e defesa das cotas, que foi o que apareceu de mais concreto em defesa do negro. Pode não ser o ideal, pode não ser justo, mas nenhum outro fato em defesa do negro provocou tanto debate como as cotas. As cotas, companheiro, ela proporcionou um processo de conscientização da discriminação racial. As cotas. Não tem a menor dúvida. Se é justo ou não é justo, isso é outro dado. Mas é o único instrumento na atualidade de ações, as cotas, que provocou esse debate. Mas eu tenho ainda um outro, no fundo da alma, eu acho que elas não são suficientes para tentar pagar as injustiças que nós sofremos. Você sabe de onde eu venho? Eu venho ali de Bagé. Sabe como é que a minha avó, a mãe do meu pai, sofreu um estupro com 14 anos? E ela botou dentro de um lata de lixo. Veio uma comadre e pegou. E salvou meu pai. Não vou dizer quem era o autor. Né? Aí foi lá no cartório e botou o nome. Como é que vão botar o nome? Qual é o nome? Eu não sei. E o homem do cartório era daqueles colares bons lá. Bota Colares. Aí eu fiquei Colares. Eu sou Colares. Bem faceiro. Colares. Tu é fazendeiro? Não, não sou. Eu sou da Toca ali, onde moravam os negros, né? Então, o que me parece um movimento nacional que tem por aí, está muito... Né? Não é propriamente a cota. A cota, no final, ela vai justamente criar também um grupo, não é uma elite, mas diferente de quem mora na vila, de quem não tem emprego, de quem está sofrendo permanentemente a discriminação. Agora, que é um debate bom, mas tem um grupo no Brasil que defende a reparação. Nós trabalhamos 350 anos de graça. Quando nos deram a liberdade, nos largaram nas estradas com a mão na frente e outra atrás, sem nenhum pila. E sem direito de comprar terra. E vão ficar com essa dívida social nas nossas costas o resto de toda a existência desse país? Ou vão pensar, quem sabe, num modo de reparar essa dívida? Porque é uma dívida. Ninguém pode deixar de reconhecer. Essa é a mais dolorosa, a mais amarga, a mais terrorista de todas as dívidas, porque os nossos antepassados deram seu sangue, o seu suor. As mulheres eram agarradas, estupradas, as filhas eram estupradas. Se não é fruto do estupro, eu não estava aqui, porque eu não sou crioulo. A Neuza brinca assim, tu não é autêntico, tu é meio disfarçado, né? Meio disfarçado, meio desbotado. Então, o grande debate nacional não é ainda a cota. O grande debate é a reparação que a história do Brasil tem que fazer conosco. É a reparação. Não venho com gota nos tapeando, porque nós temos um direito de uma dívida social que este país tem de 350 anos, que só o nosso braço trabalhava. O branco dizia assim, trabalho é coisa de negro. Trabalho é coisa de negro. 350 anos. Por isso, para não me demorar, mas tem também na Constituição algum alcance de um companheiro nosso, Carlos Alberto Oliveira, que colocou que o racismo é inafiançável e imprescritível. Mas eu não tenho visto o judiciário levar para esse campo. Eu não me lembro de nenhuma ação de preconceito, de discriminação, em que o sujeito tenha ido para a cadeia. Então parece que estão dando uma interpretação um pouco mais amena, mais suave, menos pavorosa, menos forte, né? Então fica assim o meu encantamento, primeiro, porque a Ju está debatendo um assunto de grande importância. Segundo, porque o que eu vi aqui não é o que eu vi naquele julgamento. Eu saí de lá muito triste. Saí de lá numa tristeza muito grande. Nessa minha quase ignorância de achar que tudo pode ser justo no mundo. Que pode haver justiça. Pode haver justiça. Está encantado com tua colocação? Ou a sua colocação? A sua colocação.
muito bem feita, né? Mas, de qualquer maneira, a Juris está fazendo. Um pouco aqui, um pouco ali, está debatendo. O pior é que nós estamos nos escondendo atrás dos escombros da injustiça social que o país está vivendo. Nós estamos escondidos com esse processo violento de rapinagem do sistema financeiro nacional, internacional, especulativo e volátil. Quando vocês descobrirem isso, vocês vão ver que o judiciário vai, sem dúvida alguma, crescer, porque ele não vai admitir que eu possa ter um juro de 200%, 300%, 400%, 500%. O nosso Pasqualini já falava, 12% é usura. Pois você sabe o que estava na Constituição e tiraram isso da Constituição. E eu sei quem tirou. Eu sei quem tirou. Fui para cima dele, está fazendo uma injustiça, está fazendo uma maldade. Não vou dizer porque ele hoje é nosso companheiro. Partidariamente. Mas foi o cara que tirou os 12% do Pasqualini. Eu não queria conversar mais ainda, embora eu sempre saia de casa com recomendação. Não fala muito, Colar. Não fala muito. Mas eu aprendi a falar só vendendo laranja. O velho tinha respeito pelos consumidores. Passa uma toalha bem na fica lustroso, ele olha o freguês e gosta do produto bem. Tu vê que ele já tinha noção de respeito ao consumidor. Eu estou encantado com vocês e encantado com o que eu ouvi. Não vou morrer sem levar essa lembrança de que a Juris está começando a realizar os grandes debates que podem mudar, sem dúvida alguma. Porque vem aí um novo mundo, vocês não se enganem. Não se engane que esses guris que estavam em Junhaí, eles têm outra cabeça. E eles vieram não é para ficar de braços cruzados. E eles não vieram para concordar conosco. Não vieram. Eu tenho medo, sabe de quê? É porque eles são contra tudo. E se eles chegarem ao poder, o que eles vão fazer com o poder? Mas não teve fulano, não teve Platão, não teve fulano, não teve lá o Marx, não teve o Lenin, não teve, quem sabe, o neoliberalismo. Alguma coisa a humanidade fez de bom. Nem tudo está inutilizado. É só chegar nessa gurizada por uma razão, só um pouquinho. Sabe onde é que começa tudo isso? Nos partidos. E está tão ruim. Está tão feio o negócio lá dentro. A gente tem impressão que está subindo uma escada e que tem em cima bota o pé na cabeça da gente. E quem tem embaixo puxa o pé para não subir. Se eu disser para vocês que eu sofri racismo dentro do partido, vocês não acreditam. Só que eu vinha com outra alma, com outro espírito, né? Eu olhei para as pessoas e digo, olha, companheiro, pode continuar, tu não me faz mal. Tu só me ofenderia se tivesse me chamado de alemão. Mas tu me chamaste de negrão, eu sou negrão e tenho, sem dúvida alguma, a alegria de ser o que eu sou. Mas veja bem. Isso tem que mudar enquanto puder mudar. Proudhon, o anarquista que discutiu com Marx no Primeiro Internacional, o que ele queria é anarquia. E a anarquia desmancha tudo e depois não sabe como é que vai novamente construir. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Muito bem. Nós que agradecemos a sua manifestação, governador. E pode ter certeza, o Rio Grande do Sul ainda, nesse campo dos juros, a Justiça do Rio Grande do Sul ainda resiste, ainda revisa esses contratos, ainda mantém essa postura. Bom, o governador apresentou vários pontos que já seria suficiente para mais um debate, mas vamos pegar a manifestação de mais pessoas e depois, então, no final, os painelistas respondem. Aqui, companheiro. Desculpe. Boa tarde a todos. Eu, como governador, também sou bagense. Aqui. Também em Bagé sofri
preconceito, né? Porque a minha mãe é morena clara e na época me inscreveu numa escola lá, e quando eu comecei a participar, no primeiro dia mandaram um bilhetinho para ela comparecer e eu não poderia ficar. Bagé, naquela época, era uma terra extremamente preconceituosa ao racismo. Meu nome é Neuza, eu sou do CEMAP Sindicato, e eu tenho assim, só agradecer a oportunidade, ao convite, porque eu faço, o CEMAP é um sindicato de diretoria colegiada, e eu sou coordenadora de políticas sociais. E dentro da Contrax, eu sou coordenadora da região sul de igualdade racial. E esse encontro aqui, esse debate, para mim, está sendo assim, maravilhoso, porque eu estava me sentindo tão perdida e tão sozinha nessa luta contra o racismo aqui no Rio Grande do Sul, que em encontros lá em São Paulo e Natal, eu digo, meu Deus do céu, aqui o pessoal se junta, e lá no Rio Grande do Sul existe um racismo meio que velado. É o negrinho, é o tigrinho, sabe? Então, assim, para mim, eu quis falar agora, porque eu também tenho uma reunião agora e já estou saindo, mas eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na Júris. Foi de uma ótima importância. Vou levar para o meu sindicato para dizer que a Júris está nessa luta, e eu espero que, se eu precisar de ajuda, eu possa contar com vocês. Obrigada. Muito bem. Bom, eu só peço, nós temos mais inscritos aqui, eu peço que os que forem intervir agora façam de forma breve, porque nós temos também uma limitação de tempo aqui, até às 18 horas no máximo. Com a palavra, então, Gleison. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Agradecer, enfim, e parabenizar, na verdade, a Júris, né, não só pelo debate, mas pelo apoio formal, né, à política de cotas aqui no Tribunal, presidente. Então, acho que isso é importante, né? Também agradecer o professor e doutor Rui, que teve, né, a coragem aí, novamente, de já apresentar uma proposta para, tendo em vista, então, o último posicionamento, né, do Pleno, no sentido de nós, então, avançarmos na questão formal. E ouvir o professor Roger é sempre uma aula, eu já li 500 vezes, acho que 1 milhão de vezes o livro dele. Aí, todo lugar que ele está, eu vou, e aí eu descubro que eu tenho que ler mais outro 1 milhão de vezes. É muito bom lhe ouvir. Mas eu queria, assim, na verdade, o questionamento era para o doutor Ingo, professor Ingo, no sentido da obrigatoriedade ou não das cotas raciais, né? A obrigatoriedade constitucional das cotas raciais. E eu queria ouvi-los nesse sentido, se não... porque eu, em princípio, até que tem obrigatoriedade, sim, né? Só que há que se fazer uma análise, uma interpretação, enfim, do todo, né? Ela não está, em princípio, ela não estaria positivada ali, mas acho que no seu caráter teleológico, inclusive, da Constituição, a gente poderia aferir no sentido que, quando a Constituição Federal diz para acabar com as justiças sociais, ela deixa um termo aberto, acabar com as justiças sociais. Mas a justiça social, ela pode ser injustiça social por causa da cor, injustiça social por causa da orientação sexual, injustiça social por causa da sua religiosidade, enfim, entende? Então ela tenta acabar com... Então a pergunta é, existe injustiça racial? Bom, se nós acreditamos que sim, e eu acredito que sim, Marcelo Paixão, economista, professor do FJ, diz que sim, o sociólogo Ed Santos diz que sim, um economista que tem um trabalho sobre mobilidade social e que viu que a mobilidade, que os negros não conseguem romper esse ciclo vicioso do racismo, também diz que existe. Então, do meu ponto de vista, só por esse simples fato, né, a Constituição daria, sim, a possibilidade de obrigatoriedade de uma intervenção, né? O direito gosta de dizer para cada remédio, né, para cada doença, um remédio certo. Então, se a discussão é problema social, então política social. Se nós estamos falando de discriminação racial, né, ou por causa da raça, então que o remédio correto seja uma política de questão racial para combater essa doença, né? Mas, para além disso, ainda tem a Convenção Internacional contra toda forma de discriminação,
a qual o Brasil ratificou, e lá também fala na questão que todos os Estados-partes irão colocar a igualdade de oportunidade. E, no meu ponto de vista, ou pode também ser interpretado enquanto uma igualdade de oportunidade, uma das possibilidades de políticas, obviamente, de ação afirmativa, mas quando nós estamos falando de mercado de trabalho, eu acho também que a gente poderia, no mínimo, ter a possibilidade de entender nesse sentido. Por fim, só que, na verdade, então, eu queria lhe ouvir sobre isso, mas, por fim, eu queria só trazer ao público aqui, que aí nós podemos fazer esse registro. Né? Nós estamos passando por vários momentos complicados, né? No sentido... o posicionamento agora da Justiça Federal no Rio Grande lá no Rio de Janeiro, no que se refere a dizer que a Umbanda e Candomblé não são religiões, né? Dizendo que teria que ter Alcorão ou Bíblia para ser equiparada à religião, inclusive numa ação que não tinha nada a ver com... a pergunta era só... foi procurar tutela e acabou, inclusive, recebendo esse tipo de tratamento. Lá em Santana do Livramento, existe um TAC firmado pelo Ministério Público, onde analisou tão somente o direito ambiental e acabou fechando uma casa de religião, faz 7 meses está fechado, e uma multa, inclusive, de R$400. Enfim, então, para além dessa pergunta mais específica, eu acho que queria ouvi-los nesse sentido de como melhorar essas instituições, no sentido de combate à discriminação racial. Obrigado. Perfeito. Eu estou numa posição incômoda aqui de ter que regulamentar esse tempo aqui, mas eu peço aos demais participantes aí que, por favor, abreviem a sua intervenção. A palavra agora para Pernambuco, depois a Elisete. Bem, eu quero me congratular com as júris, né? Eu acho que é um passo extremamente importante, embora a minha idade já me permita dizer que eu sou muito cético, não é, com as coisas que vêm acontecendo. Acho que realmente é a iniciação de alguma coisa, mas me preocupa muito uma sociedade onde o óbvio tem que ser discutido. Porque é óbvio, não é? Nós estamos falando do óbvio, de formas diferentes, de linguagens diferentes, não é? Com posições mais ou menos similares a que nós do movimento temos, mas é o óbvio. É o óbvio. Basta virar o pescoço para ver que nós estamos numa sociedade excludente, racista, machista, não é? E que nós somos produto dessa sociedade. Ou os senhores acham que não? Todos nós aqui somos produto de uma sociedade racista, machista e, principalmente, pior do que isso, extremamente hipócrita, não é? Quando o nosso Porta Nova coloca ali, com a sua sensibilidade, o problema da invisibilidade, não existe invisibilidade, existe não querer ver, não é? É diferente. A magistratura não quer ver. O Poder Judiciário não tem o mínimo interesse de ver. Porque se tivesse, já teria tomado providências há muito tempo. Não é? Nós não precisamos. Eu quero dizer aos senhores que eu não sou da lei. Não é? Mas eu sou da justiça. E lei é uma coisa, justiça é outra, completamente diferente. O que aconteceu em 27 de janeiro aqui em Porto Alegre foi uma violência de 21 desembargadores racistas, sem sombra de dúvida, porque praticaram racismo, impediram a minha comunidade de avançar e de evoluir, de crescer. E nós temos uma visão muito clara disso. Nisso aí está também o interesse corporativo de defender as 29 vagas que seriam para os negros, para os seus filhos. Então, eu quero deixar muito claro que eu sou quilombista. As minhas raízes históricas me permitem dizer que nós estamos numa sociedade excludente, machista, discriminatória, e uma sociedade onde nós hipocritamente fazemos de conta que não existe. Então eu quero alertar os senhores
da Júris, que se porventura os senhores realmente tiverem intenção de mudança, a primeira coisa que tem que se fazer é criar no curso da magistratura um curso de formação de cidadania quilombista. Porque não adianta nós fazermos esses debates aqui, quantos nós somos, mas os que virão, que vão repetir exatamente o que esses 21 desembargadores racistas fizeram conosco. Excluir da nossa sociedade, da nossa comunidade, a possibilidade de avanço e de crescer. Por quê? Porque quando nós crescemos, nós vamos tirar o espaço dos filhos deles. Então, essa é a minha fala, e quero me parabenizar com os senhores, me parabenizar com a Júris, que já está começando, não é, a pelo menos olhar para essa temática, que, sem sombra de dúvida, é o grande câncer desse país. Muito obrigado. Palavra, Elisete. Muito boa tarde, então, a todos e a todas. Meu nome é Elisete Moreto, eu estou secretária adjunta na Secretaria Adjunta do Povo Negro, Direitos Humanos aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Todos já parabenizaram a Júris, então é realmente muito importante esses debates, que bom essa iniciativa. Governador Colares, é sempre um prazer lhe ouvir e dizer que o senhor falou exatamente o que eu gostaria de falar. O senhor, como um orador perfeito, uma pessoa que conhece muito, então eu faço as minhas palavras. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, então, à mesa, que é com relação ao cumprimento da lei quanto à discriminação racial, né? Ela fala que é crime inafiançável. E aqui foi falado, e a gente escuta, e eu percebo e vejo muitas vezes, e fui questionada, e sou muito questionada por isso, por que a lei não se cumpre? Por que essas pessoas não vão para a cadeia? O que acontece, de fato? O que precisa fazer para que isso aconteça? Para que as pessoas paguem por isso? E dizer também, eu sei que tem muitos estudantes aqui, que nós temos cotas na Prefeitura de Porto Alegre. 12% das vagas na Prefeitura de Porto Alegre é para cotistas. Então, é isso, e eu deixo, então, para a mesa esse questionamento. Por que essas pessoas cometem esse crime e fica por isso mesmo? Ok. Não sei se tem mais alguém que queira... Por favor, companheiro. Somos, eu e a colega Valesca, estamos aqui, né, com muita alegria, aprendendo, tendo a certeza da qualidade dessa mesa. Essa mesa realmente, em outros tantos eventos, nós temos acompanhado e vendo suas posturas em relação a esse grande crime, né, que é o racismo, e principalmente o racismo institucionalizado nas nossas instituições. Elas são instituições, por serem de formação eurocentrista, racistas. Então, eu acho que isso também temos que começar a entender melhor esse meandro, né? Enfim, a pergunta, ser bem objetivo, mandar o abraço do senador a todos da mesa, a todos aqui presentes, ao nosso sempre eterno governador negro, Alceu Colares, com quem eu tive a alegria de estudar com os filhos dele no Julinho, há muito tempo. Eu guardo meu coração e, com certeza... Enfim, Pernambuco, Luizinho, aqui nós temos um grupo de companheiros aqui que estamos nessa luta. Mas, enfim, o questionamento é exatamente esse. Que postura a Júris poderia tomar? Porque nós sabemos da força das nossas redes sociais, né? Por exemplo, hoje nós temos um momento histórico aqui, pelo menos que eu entenda, né? Um debate, uma mesa totalmente branca, pessoas brancas, né? Falando como se negras fossem. Claro, dentro de um linguajar específico jurídico, obviamente. Mas pelo conhecimento, falando com o coração, falando com convicção. E essa convicção é que está faltando nós espraiarmos nas nossas instituições, né? Não adianta nós estarmos dentro de uma sala com posições tão bonitas, mas eu acho assim, a pergunta, até uma pergunta, um pedido, né? O que pode ser gerado dentro da Júris de veiculação nas redes sociais dessas posições de tão belas autoridades e com esse conhecimento todo? Certo. Agradeço a manifestação. Temos mais duas e aí encerramos para os painelistas se manifestar. Companheiro ali. Boa tarde, meu nome é Luiz, sou servidor do Judiciário, ex-diretor do Sindijus, né, vim
inclusive, parabenizar o Dr. Gilberto Schiffer, trabalhamos juntos no Fórum de Guaíba, né? Dr. Conte aqui, outros também, meus companheiros do Movimento Negro, não querendo me alongar, como todo mundo fez. Quando saiu a lei estadual, instituindo cotas em todos os poderes, nós fizemos muita festa, porque acreditávamos que, a partir disso, não só o Executivo, mas também o Legislativo e o Judiciário, né, teriam também as portas abertas para nossas caras pretas. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu do julgamento da inconstitucionalidade da lei. A partir disso, né, quando eu, agora no fim de semana, vi nas redes sociais a chamada para essa atividade, eu infelizmente não consegui vir antes, estava trabalhando, e tenho que voltar para o trabalho correndo, mas não podia deixar de vir aqui e estar, para mim, servidor do Judiciário há mais de 20 anos, um momento histórico. Histórico. A Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul fazendo um debate sobre cotas raciais. Para mim, isso é um primeiro passo de, né, como disse o palestrante Ingo, né, uma via sem volta. Esperamos que isso aconteça. E aí, nesse sentido, né, eu queria avançar um pouquinho mais. O que a Júris pretende fazer efetivamente, né, já que nós temos uma escola da magistratura, nesse sentido? A Júris, a Escola de Magistratura, vai instituir também cotas para os seus concursos, para os seus cursos, para as suas fases aqui dentro também. Né? Tal qual, por exemplo, o Instituto Rio Branco. Né? O Roger citou isso. Essa é a minha pergunta, bem simples e bem direta. Doutor Gilberto. Quando ela faz uma seleção e já está instituído, a direção da escola já decidiu que vai ter bolsas, vão ser divididas aí as bolsas étnicas e as bolsas para deficientes. Companheira ali, qual é seu nome? Tá. Boa tarde, eu sou Maria Celeste, secretária adjunta da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Estou aqui representando o Governo do Estado neste excelente debate. Quero parabenizar a Júris pelos painelistas, né, o debate muito importante dessa tarde. Mas eu há muito já tenho me preocupado, e o doutor Rui Portanova instigou no início da sua fala, sobre um tema fundamental, que é o tema da violência, né, e que está, obviamente, intrínseco dentro dessa questão que o doutor Colares falava, né, da importância da política afirmativa, mas a importância maior da reparação que precisamos ter aqui no Brasil. O mapa da violência de 2013 traz dados assustadores para o Brasil e para o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, em relação à juventude, os dados de mortes violentas, né, homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, dados alarmantes que dão conta de 30 por 100 mil habitantes, ou seja, dados que levam a nossa juventude à morte comparados a estados, países em estado de guerra civil. Isso é alarmante. Mais alarmante ainda quando a gente avalia e verifica que 82% desses jovens que morrem são negros. São negros. Então, como nós, né, política pública, gestores, governos, podemos estar cada vez mais preocupados, mas também podemos estar cada vez mais implantando políticas públicas e projetos que possam dar conta desse combate que nós precisamos fazer exatamente desse genocídio, né, dessa mortandade de jovens e especialmente jovens negros. Eu gostaria de poder ouvir um pouco mais o doutor Rui Portanova sobre esse tema da violência. Obrigada. Agora, então, a palavra dos eminentes. Bom, eu quero começar pelo Pernambuco, meu amigo. Não fale que eu vou falar. O que é? Não. Ele falou que eram todos. Nós tivemos 4 votos. Tem 4 negrão lá dentro. Não. Não foi todo. Eu vou. Eu pedi para fazer uma correção.
Nessa juventude parece que o senhor também, né, desembargador? O governador, não? Imaginar o que eu penso. Tá bem, já é uma grande coisa, né? Mas, decididamente, Pernambuco, os 21 desembargadores não eram racistas. Ou eram tão racistas quanto eu. E vou te dizer assim que eles, os 21 desembargadores, colocaram nos seus votos, que é a forma que acabou vindo publicado, muito claramente, que são a favor das cotas. Quer dizer que não seja racista? Ser a favor é uma coisa, agir é outra. Mas, vê assim, essa é porque, na verdade, o que se discutia ali eram cotas. Mas, na verdade, isso quer dizer, o fato de eles terem feito aquele voto naquela direção não parece justo incutir contra eles a pecha de racista por causa disto. Porque, se é por causa disso, eles também disseram que eram a favor de cotas. Se eles estavam... Bom, agora vem a questão, vem uma questão, que é a questão, do ponto de vista extremamente jurídico, que eu recebi de juristas negros a ideia de que a lei é mesmo inconstitucional. A ideia de que era mesmo inconstitucional. Então, só para a gente avançar nessa ideia, e puxar um pouco a ideia da Maria Celeste, o nosso e pegando também o que disse o nosso governador, realmente a cota é um tema. O nosso combate, a nossa luta, é contra o racismo. Por quê? Não há de se pensar que nos Estados Unidos, porque tem um presidente negro, que não tenha racismo lá. Né? Então, essa é a grande luta, porque é uma luta que nos toca, nós brancos, e nos envergonha de sermos brancos. Porque um branco como nós desqualifica uma pessoa pela sua cor e acaba por desumanizar. E esta é a faceta mais grave do racismo. Então, essa é a luta. Agora, numa perspectiva foquista, né, hoje o tema é cota. Né? E eu também sou a favor da indenização, acho absolutamente indispensável que se faça essa reparação. Acho absolutamente... E sequer adianta essa reparação ter pedido perdão. Aliás, o judiciário, em algumas coisas, deveria também pedir perdão pelas coisas que se fez, ainda que o executivo já tenha feito e o legislativo também. Bom, então, decididamente, aqui, a gente que tem essa luta conjunta, essa troca conjunta de ideia, decididamente, esses desembargadores que votaram assim não são racistas. Ou são, tanto quanto eu. Porque, na verdade, eu vou dizer o seguinte, eu acho que os brancos que estão nessa situação e nessa mesa, na verdade, brancos e homens e heterossexuais fazem o tempo todo um exercício de sua própria humanização na luta contra algo que está colocado de um ponto de vista social. Bom, agora eu vou passar aqui, porque eu também queria ter colocado algumas coisas para o Ingo, que, do ponto de vista constitucional, sem dúvida, responderia melhor do que não. Eu também acho, do ponto de vista constitucional, que não está escrito na Constituição que tem que ter cotas. Assim, letra por letra, palavrinha por palavrinha. Não tem. Mas também faz parte da Constituição. E também é cogente, como uma lei clara e expressa, os princípios. Né? E nessa perspectiva, não tenha nenhuma dúvida que nós vamos encontrar carradas de princípios que apontem para essa necessidade de afirmar a igualdade, né?
com as formas de ações afirmativas. Ações afirmativas, até nem sei se não estou colando o Roger nessa perspectiva. É afirmativa porque ela afirma a igualdade que tem. E essa igualdade é a igualdade material e não a igualdade formal comum. Então, vejam a palavra erradicar, que é algo mais positivo, mais incisivo do que a palavra erradicar. Quer dizer, mais do que isso, não precisa. Bom, agora deixa eu defender um pouquinho meu voto ali. Na perspectiva seguinte, eu tenho absoluta certeza que eu estava defendendo o Estado de Direito com aquele voto. Eu estava. Qual é o Estado de Direito? Que o legislador legisla. Né? E o que eu dizia no voto? Que essa é a tarefa do legislador, de legislar. Ele só não pode legislar, que essa é a tarefa geral do legislador, só não pode legislar quando se intromete em determinadas peculiaridades muito claras na Constituição, que são próprias dos outros poderes. O legislador gaúcho, o legislador gaúcho não mandou fazer concurso, não aumentou a despesa, não mexeu em nada na obrigação do administrador, do judiciário, fazer o que tinha que fazer. Nada disso. Ele simplesmente falou, quando tiver concurso, né, tem cota, só isso. Quer dizer, e aí com o respaldo da Constituição. Quer dizer, do meu ponto de vista, não se metiam na estrutura do judiciário, na estrutura de funcionamento do judiciário, nada disso, que é exatamente os termos em que coloca a Constituição. Simplesmente ele disse, né, se cota. Até porque daí se puxa toda a questão da Constituição, da previsão da igualdade, da igualdade real. Bom, o que a Júris pode fazer em termos disso, assim, de cotas para, mais especificamente, além do que o presidente fala, a Júris está praticamente encabeçando o pedido ao presidente do tribunal. A Júris é a primeira assinatura do nosso pedido, é da Júris. E a gente do grupo de trabalho ali, que elaborava, a Júris não mexeu uma linha no nosso anteprojeto, não mexeu uma linha. Diria que a Júris assinou quase que em cruz. Tá? Ela não mexeu uma linha no nosso projeto, e aí veio e assinou a primeira assinatura que o presidente recebeu e acabou tomando à frente, porque foi lá, junto com a gente, lá no governador, no presidente do tribunal, para fazer. Agora, a questão do porquê inafiançável e porquê não vai para a cadeia, sinceramente, mexe numa área de direito penal que eu derrapo aí. Não sei se o Roger vai ter condições de responder, mas eu derrapo. Né? A outra parte eu sei bem, que é imprescritível. Do inafiançável, eu imagino que é na perspectiva de quando couber fiança. De quando couber fiança. Não é na pena, eles são apenados. Está certo que as penas são as penas do Código Penal. Né? E daí, algumas mais leves, outras mais pesadas, são aquelas ali. Agora, eu imagino que seja na perspectiva do momento de se pagar a fiança, que é, via de regra, o momento de uma prisão em flagrante. Né? A gente que toma uns tragos e vai dirigir sabe bem isso, como é que é pagar a fiança. E aquele momento de pagar a fiança, que é que tu sai porque tu está em flagrante. Então, se for pego em flagrante, eu estou chutando de ouvido aqui, né? Se for pego em flagrante, que é o momento de se pagar fiança, né? Nessa perspectiva de se pagar fiança, então aí é inafiançável. Né? Aí não tem como pagar para sair, daí fica preso mesmo, ficaria preso. O que deve estar acontecendo é que não tem flagrância, não há prática de racismo com essa flagrância que talvez leve a essa situação. Tá bom? Mas eu acho que nós temos que continuar pensando que... Mas, doutor, quando eu estava lá na faculdade, eu tive o Armando Câmara e o Azambuja
seguinte. Então, nós vivemos uma hora linda e muito boa para vocês que fazem isso. Vem um mundo novo aí, que vai ser muito melhor que esse. E quem vai fazer? Não somos nós. Cabelo branco não faz revolução. Vai ser a juventude. Essa juventude que andou na rua, ela é cheia de idealismo. Eu lhe diria, para completar o que o senhor está dizendo, que nem nós que temos muito pouco cabelo branco, que estamos tentando fazer alguma coisa, estamos fazendo para nós mesmos. Que estamos fazendo para as pessoas que, de repente, nem têm nascido. Essa que é a ideia. De que essa questão que o Roger falou, né? Que são filhos e netos dos nossos filhos e netos, que vão poder, negros, poder olhar um juiz fazendo um julgamento e dizer, eu posso chegar lá. Eu vou tentar ser bem rápido aqui, até pelo tempo. Muito obrigado pela participação de todos, pelas palavras, mais uma vez pelo convite. Né? Bom, a pena criminal do racismo estabelecida pelo Congresso Nacional é de 1 a 3 anos. Ou seja, uma pena que não dá privação de liberdade, a não ser que haja antecedentes, né? Condenações pregressas e assim por diante. Só para ajudar. Então, em primeiro lugar, se o movimento negro acha, eu acho que é uma boa discussão, que a solução é cadeia, isso é a ser discutido, a primeira coisa que tem que fazer é aumentar a pena. Se acha que essa é a solução. Se a solução é outra, é penal, mas não é cadeia, restrição de direitos, é multa. Se a solução é outra, é restrição de direitos civis, multas civis, administrativas, tudo isso pode ser empregado conjuntamente. Mas, tecnicamente falando, começamos por aí. Né? Segundo, o caso que a colega trouxe, o que se chama de genocídio dos meninos e dos jovens negros, dada a disparidade das taxas de homicídio entre essa população e as demais populações, é verdade, é conhecido, todo mundo sabe. Os executivos dos estados têm legitimidade, competência e atribuição para, nas suas políticas de segurança pública, e da União também, né, para, nas suas políticas de segurança pública, organizarem as suas forças policiais, sejam de policiamento ostensivo, sejam de policiamento repressivo e investigação e assim por diante, a dar mais atenção para essa situação. Então, acho que, em primeiro lugar, é que os nossos executivos estaduais e federal assumam isso, que talvez não por ser racistas e porque queiram a morte dos jovens, mas por omissão, por negligência, por aquelas coisas todas da discriminação indireta que a gente falou, continuam deixando acontecer. Né? É um bom exemplo de discriminação indireta, omissão institucional, negligência, todas aquelas teorias que eu rapidamente pontuei aqui. E, em primeiro lugar... Na minha idade, de vez em quando, eu passo. Perdão, senhor? Eu fui governador, nunca deixei de pagar. Pois então, o senhor pode nos testemunhar. Primeiro que fez com o dinheiro do judiciário, o judiciário é que tinha que dispor dele. Uhum. E foi o primeiro governador que acabou com o negócio do sistema carcerário. Uhum. Eu acho, com toda sinceridade e respeito, que quem falha aí é o judiciário. Também, claro. Porque na primeira vez que dá uma ordem, dá uma decisão, e o executivo não cumpre, manda fazer intervenção no Estado. Uhum. Porque senão vira o que está aí. Isso que está aí é vergonhoso, não é só para o judiciário, nem para o executivo, é para toda a nação brasileira. Cada vez que está de 100 bota 1.000, é evidente que estão preparando os bandidos. Claro. Mais um exemplo. Vamos lá. O Gleidson, né? Estava conversando ali. Cotas são obrigatórias ou não? Acho que o Rui falou, o Ingo falou. A nossa Constituição não estabelece a obrigatoriedade de cotas. Acho que isso é bom, Gleidson, sabe por quê? Porque a gente pode pensar em coisas mais fortes que cotas. Entende? Se ela estabelecesse obrigatoriedade de cotas, talvez alguém dissesse cota é o máximo. Não, cota não é o máximo. Né? Cota é um caminho possível e pode ser mais. O próprio Rui, nosso governador, mencionou aqui das medidas reparatórias e muito mais pode ser feito. Então, agora, o que eu acho também importante marcar é que, havendo o que há, sem colocar nada igual no lugar, não pode tirar, não pode retroceder. É o que o Ingo diria aqui, a proibição do retrocesso. Não é proibido retroceder. Nós temos um sistema falho ainda de vários lugares de combate a racismo. Agora, menos que ele, a gente não... Até, não só politicamente, mas até juridicamente, menos que ele a gente não pode mais aceitar, juridicamente falando. Então, acho importante que a gente diga que cotas, na nossa situação atual, é o mínimo. E não é o máximo. Mas pode ser pensado.
vários outros mecanismos podem ser pensados, como os senhores mesmo aqui já colocaram. Nessa linha, né, nós temos ou não temos uma norma que obrigue cotas? Repetindo, podemos ter mais, mas nós temos normas já. Se alguém, é o que se chama de bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade inclui a Constituição, inclui os tratados internacionais, sejam aqueles, tecnicamente falando, que estão abaixo da Constituição, mas acima de todo o resto da legislação, o supralegal. Temos aqueles que já estão do lado da Constituição, né? Nesses que estão já acima de toda a legislação e que já estão do lado da Constituição, nós já temos autorização que não é do legislador estadual nem é do legislador federal. É a autorização jurídica do legislador supralegal ou do legislador constitucional. Eu diria que nós já temos, Rui, do ponto de vista formal, essa competência estabelecida em normas legais vigentes. E são normas legais vigentes que vêm de uma fonte normativa que está acima do legislador ordinário federal e que está acima do legislador ordinário estadual. Assim, nós poderemos, me parece, defender, jurídica, formalmente falando, a constitucionalidade, nesse caso. Esse é um caminho que até ouvindo vocês todos, ouvindo o Rui aqui, eu estava pensando, né? Isso eu acho bem importante, é um bom caminho. Sobre o Poder Judiciário, eu não sei, o que os senhores passam aos senhores? Quando eu ouço assim, pegar um caso do dia, da ordem do dia. O futebol é racista, como a sociedade brasileira é racista, então é só isso aí, é mais do mesmo. Não é isso. A gente sabe que é mais do mesmo, só que é muito mais do mesmo, dada a repercussão, a importância, o lugar na cultura e assim por diante. Eu diria a mesma coisa do judiciário. O judiciário, alguém pode dizer, sim, o judiciário tem pessoas racistas, tem pessoas que não se dão conta do racismo, tem gente que combate o racismo. Ele é tão diversificado, ele não é monolítico, como diversificada é a sociedade brasileira. Eu diria, isso é verdade. Só que vamos além disso. O judiciário, assim, tem uma importância, no bom sentido, assim como tem uma importância o futebol no nosso país, acho que o futebol é mais importante, mas de toda forma, né? O judiciário tem uma importância no nosso país, né, que ele não pode simplesmente dizer, eu sou mais do mesmo. Especialmente quando a gente tem a Constituição, tem esses tratados que eu mencionei, esse bloco de constitucionalidade, e, mais do que isso, quando a gente tem uma posição de 10-0 do órgão de cúpula do Supremo a favor de cotas de tudo isso. Então, é isso que a gente tem que brigar, no bom sentido, tem que fazer avançar dentro. A nós, do Judiciário, né, e o Rui está nessa, eu também, tantos outros, né, a nós não basta simplesmente dizer, a gente simplesmente vive as tensões e as disputas que a sociedade em geral vive, e é verdade. Mas a nós não basta simplesmente dizer isso. Tem que dizer, nós, assim como o futebol, temos alguma coisa a fazer nessa sociedade. Porque o futebol e aquilo que a gente faz, e outras pessoas fazem também. Mas só para pegar 2 exemplos. Nós, como futebol, temos um papel e temos uma visibilidade, temos uma missão a cumprir nessa sociedade, e temos um 10-0 do Supremo, e temos esse tratado, ou seja, nós temos elementos, né? Assim como o futebol tem elementos. Roberto Amata dizia, o futebol, com todas as suas vicissitudes, em alguns momentos é uma experiência de vivência democrática do Brasil, e por isso pega tanto, né? Por isso está tão introjetado dentro de nós, e isso não é ruim, isso é bom, né? Então, nessa linha, eu queria dizer assim, esse treino, né, Rui, que tu falaste tanto, de visibilizar a diversidade, seja qual for, né? Porque eu não vou dizer que por anos e anos e anos, e continuam ainda, mesmo depois da decisão de 10-0 do Supremo, alguns juízes, tribunais, para falar dessa tribo, porque tem outras tantas, mas falar só dessa, né? Alguns juízes e tribunais manifestando e reproduzindo uma mentalidade racista, uma mentalidade heterossexista, por exemplo, e são todos homofóbicos. Não vou dizer que são todos homofóbicos, porque eu, como o Rui, acho que partilhamos esse caldo e estamos brigando nesse caldo de cultura e temos o que fazer nesse caldo, mais do que simplesmente dizer, não, nós só funcionamos como funciona o resto da sociedade. Nós temos os elementos, né? Nós temos elementos tanto normativos, já o que existe na lei aí, quanto da pressão, da luta do movimento social, dos políticos engajados, que no caso do nosso governador aqui, outros tantos, o senador Paim também, que está aí representado, né? Nós temos tudo isso. E tem uma júris que tem programas que fazem esse debate, com os senhores falaram que é uma coisa muito importante estar fazendo esse debate, né? E isso tudo acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de melhorar a gente mesmo, né, Rui? Que já, em si mesmo, já é uma coisa humana, a gente se tornar um ser humano melhor, já valeu a pena. Bom, e se isso tiver, e Deus queira que tenha, consequências para outros irmãos e irmãs nossas do presente e do futuro, né, a gente está aí para isso, né? Muito obrigado.
Tô com mais um segundo para terminar. Assim, nós estamos fazendo aqui a nossa parte. Mas a negrada está devendo 1 milhão de pessoas na rua para existir. Estamos esperando isso também. Muito obrigado. Mandei fazer certo, pela mesma, põe lá no PIB, pega 60% de negro. Na pobreza, quanto mais pobre, mais negro. Porque fizeram a injustiça de nos largar nas estradas com a mão na frente e atrás. Bom, a Júris se sente-se honrada com a participação dos colegas painelistas e com a intervenção, com as intervenções do plenário. Sente-se orgulhosa também de ter promovido este evento e, quiçá, as palavras dos senhores se tornem realidade, quiçá estejamos fazendo história. E, ao mesmo tempo que a Júris agradece a presença dos senhores e das senhoras, faz um convite, né, para que estejam aqui novamente no mês que vem, porque o nosso projeto é mensal. Todo mês vai ter um evento dessa natureza, deste gabarito, se espera, enfim, discutindo direitos humanos. Ali na lista de presença tinha um espaço para colocar o e-mail, e vai haver o contato, então, com as pessoas, ou se não for colocado o e-mail, eu pediria que acessassem a página da Júris, em que vai haver ampla divulgação da data do próximo evento e do tema a ser debatido. Agradeço muitíssimo a participação de todos.